Boa tarde, sexto ano. Então, eu passei a leitura para vocês da parte de ciências da semana passada, né? E aí eu passei a leitura para vocês da página 16 e da página 17. Eu tô confirmando aqui, ó. Não foi isso? Página 16 e 17. O que é que vocês vão fazer agora? Lembrando que essa aula está gravada, né? Eu não tenho como interagir com vocês, mas qualquer dúvida só é falar comigo no WhatsApp, tá bom? Vocês vão pegar o livro de ciências, certo? Vão abrir na página 16 e aí a gente vai fazer essa leitura juntos. Vamos conversar sobre esse assunto. Vocês já leram, então eu vou estar lendo aqui e explicando, beleza? Se mesmo assim ainda restar alguma dúvida, só é falar comigo no privado, ou então, como a aula fica gravada, é até bom que aí, se você esquecer, se você ficar em dúvida, você tem como chegar e voltar o vídeo e assistir de novo, certo? Se foi uma coisa que eu já falei aqui, tá bom? Aí vamos lá. Qual é o tema? O tema é ecossistema, o ecossistema, tá bom? Então, essa é uma pequena introdução sobre a parte de ecologia, que a gente vê melhor no sétimo ano, mas já no sexto ano já começa falando um pouco sobre isso. Vocês com certeza já viram alguma coisa sobre ecologia lá no ensino fundamental 1, quando vocês estudavam de manhã, tá? E aí a gente vai retomando o assunto com mais detalhes. Aí vamos lá. O ecossistema. Pega o livro aí e vamos acompanhar a leitura. Quando você pega o livro e abre na página 16, ó, tá vendo? Tem uma partezinha aqui de verde com uma frase. Que frase é essa? Vamos ler junto comigo? Ó, componentes vivos e não vivos fazem parte dos ecossistemas. Então, a gente vai estar falando muito sobre isso. A gente vai entender o que é ecossistema e a gente vai entender quais são os componentes vivos e não vivos para a gente conseguir entender o que é ecossistema. Porque o conceito, o que explica o que é ecossistema, fala sobre esses termos. Então, a gente precisa saber o que são esses termos. Então, vamos lá. Começa aí a leitura. Olha só. Um ecossistema é um conjunto formado pelos componentes vivos e pelos componentes, no caso, não vivos de um ambiente. Então, o que vai ser ecossistema? Vai ser aquele conjunto formado pelos componentes vivos e não vivos de um ambiente. E eu posso acrescentar aqui agora a interação entre esses componentes. Então, o que vai ser isso? Vai ter um ambiente lá, um local, vão ter componentes vivos e não vivos, eles vão estar interagindo, vai ter uma interação, e isso é chamado de ecossistema. Aí, vamos dar uma continuidade aqui na leitura, que eu vou explicar direitinho quais são os componentes. Olha só. Continuação aí, ó. Os seres vivos de um ecossistema mantêm relações entre si e também com os componentes não vivos. Foi o que eu falei, essa interação aí, beleza? Continuando lá. Diferentes tipos de ambiente, como uma floresta, um oceano, uma caverna, são chamados de ecossistemas. Cada ecossistema possui características próprias e se diferencia quanto aos elementos que o compõem. Ok? Olha só, o livro vai falar ali embaixo, mas eu já vou me adiantar agora. Primeiro, para a gente entender o significado de ecossistema, a gente tem que relembrar o que são seres vivos. Isso eu acho que a gente conversou no passado, na aula presencial. Eu fui anotando no quadro, a gente foi conversando, se eu não me engano. Mas não tem problema se não lembrar, tá certo? A gente vai relembrar aqui agora. Quais são os exemplos de seres vivos? Ó, nós somos exemplos de seres vivos. Os outros animais, né? Porque a gente faz parte do reino animal. Então, assim, os seres humanos, o cachorro, o gato, o passarinho, a formiga, o besouro, as bactérias, os fungos também fazem parte dos seres vivos, tá bom? Só não faz parte do ser vivo aí, no caso, os componentes não vivos, que eu vou citar aqui agora, e os vírus. Tá se falando muito de vírus, né? O Covid-19, a pandemia, por isso que a gente está em casa, por isso que a gente está tendo aula online, é por conta disso, mas os vírus não são considerados seres vivos, tá bom? Mas isso, vocês vão ver mais detalhes sobre isso ano que vem, no sétimo ano. Aí vamos lá, esquece os vírus, vamos voltar para os seres vivos. Então,
Outros exemplos de seres vivos, não é só no reino animal. Aí a gente já viu que a bactéria também é um ser vivo, que é o reino Monera. A gente já viu que os fungos também são exemplos de seres vivos, que é o reino Fungi, e por aí vai. E também tem, na nossa casa, com certeza tem, na casa de vocês tem, alguma plantinha, ou às vezes algum pé de árvore no quintal, ou às vezes um vaso de planta dentro de casa, ou na frente de casa. Em geral sempre tem, não é? Todo mundo sabe o que é planta. A gente sabe que tem planta pequena, tem planta grande. As plantas também fazem parte dos seres vivos, tá bom? Então, plantas, insetos, os mamíferos, as aves, são todos seres vivos, tá? Então, a gente falou aqui agora de componentes vivos. E os componentes não vivos? Quais são? O que seriam esses componentes não vivos? Porque, olha só, o significado de ecossistema, ele diz que é um ambiente, é um local ali, ó, onde vão ter componentes vivos e não vivos. E eu acrescentei para vocês que eles vão estar interagindo, ok? Então, que interação é essa que vai ocorrer entre os seres vivos e não vivos? A gente já sabe o que é ser vivo. Vamos ver quais são os componentes não vivos? São os chamados fatores físico-químicos. Não se preocupa que vocês não vão detalhar sobre física nem química aqui agora. Mas o que seriam esses fatores físico-químicos? A água, porque a água não é um ser vivo. Nós precisamos da água, não é verdade? A gente não usa água para um monte de coisa, inclusive para beber, para continuar vivo. A planta também não precisa de água, não é verdade? Então, a água é um fator físico-químico. É um componente não vivo. Ela não é um ser vivo. O ar que a gente está respirando aqui agora, ó. Eu estou conversando com vocês. Vocês estão aí assistindo a aula. Vocês não estão respirando? Então, é um fator, é um componente não vivo, é um fator físico-químico. Então, o ar que respiramos, que contém gases. Então, o ar que a gente respira tem um gás oxigênio, tem gás carbônico, tem gás nitrogênio. Eles não são seres vivos, esses gases. Então, mas está havendo interação da gente com eles? Tá, porque a gente está respirando. A planta também precisa dos gases, certo? Os outros seres vivos também precisam desses gases. Então, existe uma interação. A luminosidade. Então, assim, o sol, a planta precisa do sol para viver. A gente também precisa do sol para viver. Então, a luminosidade também é um componente não vivo, que é um fator físico-químico. Tá bom? Então, outro exemplo, as rochas. O que é que vai ser a rocha? É o que a gente chama de pedra. Ah, tá o terreno ali é cheio de pedra. Ah, tem uma caverna ali cheia de pedra. Ah, a gente tem o costume de falar pedra, mas nos livros de ciências vocês vão ver que nunca fala pedra, fala rocha. O solo, o livro de ciências também nunca vai estar escrito lá terra, vai estar escrito solo. Então, o que é o solo? É a terra, tá certo? Ó, quando a gente pega um punhado de terra, um punhado ali ó, do solo, tem seres vivos ali também. Às vezes tem alguma semente, né, planta. Então, às vezes tem alguma semente, às vezes tem algum bichinho, às vezes tem uma minhoca, às vezes tem uma formiga. Ali também tem bactérias e fungos que a gente não enxerga a olho nu, mas existe ali. Tem ser vivo no solo? Tem. Mas quando fala de componentes não vivos e dá exemplo do solo, ele está falando ali ó, da terra purinha, sem esses seres vivos, tá bom? Ele está falando só dessa parte física, química aí do solo, tá bom? Então, quando falar do solo, quando falar da água, quando falar das rochas, quando falar da luminosidade, todos esses fatores são fatores não vivos. Não tem vida. A água tem vida? Tem um copo de água aqui, por isso que eu olhei para cá. A água que tem aqui dentro desse copo tem vida? Ela é um ser vivo? Não, ela não é um ser vivo. Beleza? Então, a gente agora já conseguiu diferenciar o que são fatores. Eu estou mexendo aqui na tela para não ficar escuro. O que são fatores físicos e o que são fatores físico-químicos, que são exemplos aí dos componentes não vivos, e o que são os componentes vivos. Vivos são todos os exemplos de seres vivos que a gente viu. Conseguiu entender isso aí? Agora eu vou convidar vocês a ir para o começo. Vamos lá para o primeiro parágrafo que a gente acabou de ler? Vamos lá, ó. Um ecossistema é um conjunto formado pelos componentes vivos e pelos não vivos de um ambiente. Ou seja, o que é que vai ser o ecossistema? Vai ser um determinado ambiente que vai ter componentes vivos e componentes não vivos
interagindo ali, beleza? Então, onde tem planta, onde tem bicho, não está tendo ar? Não está tendo algum tipo de luminosidade? Não tem água também pelo ambiente? Não tem pedra? Então, está tendo uma interação ali. Então, é um exemplo de ecossistema. Tá bom? Daqui a pouco eu dou mais exemplos. Aí, vamos lá. O segundo parágrafo que a gente leu, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que existem diferentes tipos de ambiente. Então, vão existir diferentes ecossistemas. O ecossistema não é uma coisa só. Exemplo, o quintal de sua casa. Eu não sei como é a casa de vocês, mas eu acredito que... Vamos imaginar um quintal que tem algum tipo de árvore, planta. Às vezes tem um cachorro, às vezes tem um gato. Tá passando uma formiga, um besouro, uma coisa. Não são seres vivos? E não tem o sol também batendo no quintal? E também não tem o ar presente ali no quintal? Às vezes tem umas pedrinhas no chão, tem a própria terra. Ali é um exemplo de ecossistema. Entenderam isso? Eu tô de olho aqui no tempo. Entenderam isso? Então, às vezes, o quintal da nossa casa é um exemplo de ecossistema. Mas e se eu for lá pro rio? O rio é a mesma coisa do quintal da minha casa? Não. Mas nesse rio tem o quê? Vamos imaginar aí o rio? Um lago, pode ser uma lagoa, um lago, um rio. Imagina aí o que é que tem. Tem água, né? Para poder ser rio, tem água. E a água é um fator físico-químico que é ser vivo ou não vivo? Não vivo. Então é um componente não vivo. Nessa água, gente, também tem gases. Por quê? Porque se faltar o oxigênio da água, os peixes todos morrem. Então também tem gases. Outro fator, outro componente não vivo. A luz que bate do sol nesse rio é um fator também físico-químico, é um componente também não vivo. Agora vamos falar dos seres vivos que tem nesse rio? Tem o quê? Peixe, plantas aquáticas, tem alguns tipos de bactérias também lá presente, tem outros seres vivos também que eu não vou comentar aqui porque a gente ainda não chegou em todos os reinos dos seres vivos que a gente vai estudar ano que vem no 7º ano. Mas só daí, pare para imaginar, tem componente vivo? Tem. A gente falou das plantas aquáticas, a gente falou dos peixes, não foi? Tem componente não vivo? A gente falou de quê? Da água, da luminosidade, não foi? A gente, dos gases presentes na água. Então, a gente falou. Se tem componente vivo, componente não vivo, e está havendo uma interação entre eles, é exemplo de ecossistema? É igual ao meu quintal? Não. É um outro ecossistema lá, um outro tipo de ecossistema, um outro ambiente, tá bom? Meu quintal é cheio de árvore, tal. Mas é igual uma grande floresta? Não. Então, a grande floresta vão ter muito mais plantas, muito mais animais, não é verdade? Então, já vai ser um outro ecossistema. Então, os ecossistemas não são iguais. Como o próprio livro deu aí também como exemplo, caverna. Se eu entro numa caverna, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, a caverna já vai estar cheia de rocha. Nas cavernas pode ter água também, como pode não ter. Vai ter ser vivo também. Numa caverna pode ter um mamífero lá escondido. Pode ter uma ave. Pode ter um morcego. Certo? Então, eu falei mamífero, mas o morcego também é mamífero, viu? É só para lembrar de diferentes animais que podem estar presentes numa caverna. E tem as rochas, tem o solo ali presente também. Então, tem componente também não vivo ali. Então, é um outro tipo de ecossistema. Beleza, gente? Então, o que é que a gente aprendeu? O que é ecossistema? A gente aprendeu que para entender o que é ecossistema, a gente precisa saber quais são os componentes vivos e não vivos para a gente entender esse conceito. E a gente aprendeu agora que existem diferentes tipos de ecossistemas. Beleza? Vamos continuar aí a leitura? Vamos para o terceiro parágrafo aí. Olha só. A ciência que estuda as interações entre os componentes vivos e não vivos dos ecossistemas é a ecologia. Vamos continuar. A palavra ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Corresponde, portanto, ao estudo da casa ou do lugar onde se vive, certo? O que é que ele está dizendo aí? O ecossistema, né, que vai ser esse conjunto formado pelos seres vivos e não vivos aí interagindo,
vai existir uma ciência maior que estuda todos os ecossistemas. A ecologia, que é a ecologia. A ecologia ela pode estudar diferentes ecossistemas espalhados pelo mundo inteiro. E ecologia, logia significa estudo. Eco significa casa. Mas como assim? É a minha casa? É o meu quarto? É a minha sala? É isso? Não. Ó, tem uma coisa que eu não posso esquecer de explicar para vocês, que é os tamanhos dos ecossistemas. Eu tô falando aqui para eu não esquecer. Mas eu vou terminar de explicar o que é ecologia. Então, é a minha casa? Não. Por que eco significa casa? Nesse sentido aí. É porque nós moramos em que planeta? Como é o nome do nosso planeta? Planeta Terra. Então, o planeta Terra é a nossa casa. E o planeta Terra é cheio de ecossistemas diferentes. Eu acabei de citar para vocês vários, né? A gente viu que pode ser o quintal de nossa casa, pode ser uma caverna, pode ser o rio, pode ser o mar, beleza? Então, a ecologia vai estudar as interações entre os seres vivos nesse ecossistema. O que é que onde esses seres vivos podem morar? O mesmo ser vivo que mora lá no fundo do mar vai morar no quintal da minha casa? Não. Então, a interação entre esses seres vivos, entre eles e com outros seres vivos, vai ser a ecologia que vai estudar isso, certo? Esse tipo de relação. Depois vocês vão ver mais detalhes sobre isso. Essa parte de introdução aí, a gente vê bem resumido, tá bom? Aí vamos lá. Lembra que eu falei agora, né, para não esquecer, os tamanhos dos ecossistemas? É porque quando se fala de ecossistema e quando se fala também de ecologia, a gente só imagina grandes florestas, na verdade. A gente imagina assim tudo muito grande. Mas assim como eu dei o exemplo do fundo da casa da gente, do nosso quintal, não são todos os quintais que são iguais. Eu estou falando aqui porque eu sei que a maioria aí sempre tem algum quintal aberto, porque a maioria aí eu acredito que seja da zona rural, né? Porque a escola é da zona rural. Então, em geral, todo mundo tem quintal, né? Tem árvore e tudo. Árvore, plantas. Mas assim, vamos supor que não tem quintal na casa, mas na frente da casa tem um monte de vasinho assim com as plantinhas ali no cantinho. Eu posso dizer que aquele cantinho é um exemplo de ecossistema? E agora? Vou falar outra coisa também. Vamos supor, todo mundo aqui sabe o que é um aquário, né? A gente não tem aqui na Chapada, não tem muito costume de ter aquário dentro de casa. Mas um aquário, né, onde coloca o peixinho, eu tô falando aqui um exemplo de um aquário pequeno, mas tem aquários pequenos, médios, grandes, beleza? Então eu tenho um aquário ali, ó, pequenininho. Esse aquário, ele tem água, tem peixe, vamos supor que eu botei uma plantinha aquática, vamos supor que eu coloquei umas pedrinhas para decorar. Olha só, tem pedra, que é a rocha, tem água, nessa água também tem gases, né? Tem oxigênio ali para o peixe não morrer. Então eu acabei de citar o quê? Componentes vivos ou não vivos? Não vivos. E o peixinho que eu botei ali dentro é vivo? É. A plantinha aquática que eu coloquei ali dentro é viva? É. Então tá tendo componente vivo e não vivo? Está, não é verdade? Então aquele aquário pode ser um exemplo de ecossistema? Pode. Então não precisa ser o oceano, não é obrigatório ser. O oceano é um exemplo de ecossistema? É. Diferentes ecossistemas em diferentes mares, enfim, corais, peixes, por aí vai. E a própria água, enfim. Mas eu tô falando que um ambiente pequenininho, um aquário pequeno, médio ou grande, também pode ser exemplo de ecossistema. Aquelas plantinhas no vasinho, no cantinho, na porta de casa, pode ser exemplo de ecossistema? Vamos pensar? No vasinho de planta tem terra, então tem solo, né? Pronto, tem micro-organismos nesse solo, tem fungos, tem bactérias, bichinhos que não dá para ver a olho nu, a gente sabe que tem ali. Mas às vezes passa uma formiguinha, às vezes passa um outro bichinho, não é verdade? Às vezes vem voando alguma mariposa, alguma coisa para ali. No vaso tem a planta, a própria planta, tem o ar ao redor, tem a luminosidade, mesmo que não esteja debaixo do sol, que esteja ali no canto de casa, mas está pegando também luminosidade. Então, eu tenho um componente não vivo? Tenho. Eu tenho o solo, eu tenho o ar, na verdade. Eu tenho a água que usou para regar a planta. E os componentes vivos, eu tenho a própria planta que está ali e os bichinhos que podem passar ali e os bichinhos que tem dentro do solo. Então, tem componente vivo e não vivo? Tem. Então, aquelas plantinhas no cantinho no vaso também pode ser exemplo de ecossistema.
Entenderam isso daí, gente? Era isso que eu precisava falar, para vocês não ficarem achando só que o ecossistema só vai ser se for caverna, só vai ser se for floresta, só vai ser se for árvore de grande porte. Não, não é obrigatório. Entenderam isso direitinho? Eu vou finalizar esse vídeo porque já tá passando aqui dos 20 minutos, para não ficar um vídeo muito longo. E aí eu vou fazer o restante da leitura com vocês num outro vídeo, tá bom? Para não ficar um vídeo muito grande. Deixa eu dar um pause aqui. Beijo para vocês!